Porque essa mudança ela vai implicar numa relação muito diferente da forma como nós consumimos produtos. E é interessante que isso está muito associado à própria assimetria que existe entre o desenvolvimento tecnológico entre os diferentes países do planeta. De tal forma que os países emergentes eles vão ter algumas características, né? Como o baixo poder aquisitivo da população, de um modo geral. Nos países emergentes, como é o caso do Brasil, a maioria das pessoas é pobre. Isso implica em baixo nível de consumo. Isso implica em que a atividade industrial nesses países seja reduzida, portanto, os países não são capazes de promover transformação de suas matérias-primas. Elas são exportadas em estado bruto. E isso ocorre exatamente devido ao seu baixo nível de industrialização. E a baixa produtividade agropecuária, não em todos os setores, né? Na produção de carne bovina, por exemplo, ainda é uma cadeia produtiva enorme, lucrativa para quem é pecuarista, mas com um nível de produtividade baixo. Então, algo que não se tecnificou. Não que eu seja favorável a isso, mas olhando do ponto de vista dessa lógica de eficiência produtiva. Portanto, claro, vocês bem sabem que o Brasil é um país que mais produz proteína animal no mundo, né? Então, diferente da cadeia da carne bovina, a cadeia do frango e a cadeia do suíno são bem mais modernas, vamos dizer assim, com uma produtividade mais elevada. Mas esse é um retrato geral para perceber assim, que essa mudança do mundo material para o mundo imaterial, ela se dá com uma desvantagem para os países que são tecnologicamente menos desenvolvidos. Quais são as consequências, quais são os indicadores dessa realidade num país como o Brasil, por exemplo? Então, primeiro, a baixa remuneração das atividades. O Brasil, historicamente, não foi um país que investiu em educação. Então, vejam, ainda hoje há pessoas que acham horroroso que os filhos dos pobres tenham acesso à universidade. Há pessoas que ficam escandalizadas de existirem cotas para negros nas universidades públicas. Portanto, isso mostra claramente que, primeiro que o Brasil tem um extrato de pessoas, que eu quero crer é pequeno, que é muito escrota, né? Mas presta atenção bem no que eu vou falar. Uma quantidade de gente que é muito escrota, que é racista, né? que olha para o pobre com desprezo, e isso é historicamente construído. O Brasil foi um país agrário na maior parte da sua existência. É um país jovem, tem 5 séculos de existência. Então, quando a gente olha para o que é a temporalidade histórica da Europa, da Ásia, né? E isso, gente, essa nossa historicidade olhada do ponto de vista crítico, ela vai fazer com que a maior parte da população seja carente, seja pobre, de que não seja suficientemente qualificada, né, de um ponto de vista técnico, né, e que, portanto, tenha a sua atividade remunerada numa nivelação por baixo. Muitas pessoas também trabalham no mercado informal, ou seja, um mercado que não tem nenhum tipo de cobertura social, um mercado cujo exercício da atividade não tem nenhum registro. Então é uma atividade assim, uma atividade muitas vezes de rua, ou a venda de determinado tipo de produto descaracterizado de qualquer tipo, né, de cobertura legal, etc. Então isso amplia as condições de precarização do trabalho e da vida das pessoas, né? Isso torna as pessoas menos capitalizadas, porque as pessoas, quando oferem renda, é meramente para sobreviver.
ou seja, o que as pessoas gastam em alimentação, moradia e transporte, constituem aí 90%, 95% da sua renda, quando não mais ainda, fazendo com que as famílias se endividem, né? E, lógico, numa realidade como essa, as desigualdades se ampliam. As pessoas que são capazes de promover uma educação de qualidade para os seus filhos, vão ver os seus filhos tendo uma carreira exitosa, de forma geral. E o inverso é verdadeiro. Nascer em uma família pobre, com pouco ou nenhum acesso a bens materiais que promovam conforto e dignidade, é praticamente um passaporte para a precarização da vida futura dessas crianças. E as consequências são óbvias, né? O contingente enorme de pessoas que mora mal, em estruturas favelizadas, em condições muitas vezes subhumanas, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a eletricidade, com praticamente a completa ausência do Estado. Então é uma condição eu não diria nem que é uma condição de subcidadania, é uma condição no qual essas pessoas, como dizia o Martin Luther King, não tiveram acesso ao pátio da justiça. São pessoas que não adentraram, não passaram pelo umbral da dignidade de um país. Então, sou veemente, nós não podemos aceitar um país no qual a polícia tenha permissão para matar quem é preto e pobre, no qual quem é pobre seja automaticamente banido para a invisibilidade social, no qual as pessoas não possam, pela sua condição social, aspirar uma vida material confortável, no qual o Estado se ausente de políticas públicas que mitiguem e erradiquem essas condições indignas de vida. Então, sou veemente, nós não podemos viver numa sociedade escrota e desigual assim. Então, me sinto muito, muito feliz de falar esses temas para vocês, para tentar conscientizá-los do seguinte: nós devemos agir, nós devemos nos rebelar contra esse tipo de coisa. Então, saber olhar, né? Olhar com repulsa contra o estado de coisas que faz com que a gente tenha, nessa estrutura de mercado e sistema produtivo, num país que tem um produto interno bruto que supera os 4 trilhões de reais, uma condição no qual os nossos semelhantes passem fome, morem mal, adoeçam, morram cedo. Isso não pode ser normal. Enquanto nós vivermos num país em que as pessoas se escandalizam com o beijo entre 2 pessoas do mesmo sexo e não se escandalizam com a pobreza, eu vou ser veemente. É uma sociedade escrota. E eu só vou parar de falar isso quando finalmente o contingente dos nossos concidadãos tiver acesso ao amplo e largo pátio da justiça para todos. Bem, e o mercado, do ponto de vista da circulação de mercadorias, ele lógico tem uma interface, vamos dizer assim, que é o comércio, né? Que inclusive talvez seja aquilo que a gente mais visualiza quando pensa em prestação de serviço. E do ponto de vista global, eu só queria mostrar para vocês, esse não é um retrato atual, ele tem quase 10 anos, mas ele pouco mudou nesse sentido, né? Observem que as linhas mais grossas se referem ao maior fluxo de mercadorias transcontinental. Então, o que a gente vai ver é que tanto da África para o resto do mundo, quanto da América Latina para o resto do mundo, as linhas são mais fininhas, ou seja, o fluxo dessa atividade comercial ele é menor nesses continentes que são mais periféricos do ponto de vista do desempenho econômico. Portanto,
ainda há muito o que fazer para que a gente tenha uma condição de igualdade. Vai demorar muito, né? Mas uma condição mais favorável em termos de equilíbrio comercial. E esse é um retrato econômico do Brasil, também não é o retrato mais atual, mas eu só queria destacar para vocês que isso não mudou, que é a participação do setor de serviços na composição do PIB, que, sem dúvida, é a atividade econômica no Brasil que mais emprega pessoas, que mais gera renda e que permeia os diversos aspectos da nossa, não apenas da nossa vida econômica, mas da nossa vida social. E em relação ao emprego e trabalho, vocês já perceberam quanto, né, todo esse retrato que eu estou falando do ponto de vista econômico, ele impacta fortemente o mundo do trabalho. E de novo eu vou chamar a atenção dessa mudança daquilo que é material para aquilo que é imaterial, que é uma mudança crescente e contínua. E olhem só, nós podemos questionar, nós podemos fazer uma análise crítica densa sobre o que é essa nova imaterialidade do mundo. Nós podemos fazer isso. Só que me parece que nós temos que fazer isso buscando soluções diante dessa nova realidade. E não ficar meramente choramingando em relação a uma realidade que eu não creio que voltará a existir. Então, me parece que essa mudança de configuração da oferta de bens e serviços, da materialidade para a imaterialidade, não me parece que é uma mudança com volta. Me parece que é uma mudança sem volta e ela implica da nossa parte uma reação de lidar com esse novo. Creio que não de forma destrutiva, mas de forma construtiva. Ver como nós podemos lidar com isso. Se eu convidar vocês a fazer um levantamento sobre qual eram as grandes empresas no início da década passada, provavelmente vocês vão ver lá listadas empresas do mundo material, especialmente grandes petrolíferas e grandes montadoras de automóveis. Hoje são empresas nesse perfil: Airbnb, Uber, Amazon, Google, Microsoft, Facebook. Então, hoje, as maiores empresas do mundo, as marcas mais valorizadas, são marcas que não trabalham com bens materiais. Você vai dizer, mas eu comprei um livro na Amazon, você vai dizer, mas eu comprei um livro na Amazon. Mas a Amazon não tem uma impressora gráfica. Assim como a Uber não tem um automóvel. E assim como o Airbnb não tem nenhum hotel. O que essas empresas fazem? Elas são grandes plataformas de venda. Elas são um mundo imaterial que regula as transações de compra e venda de bilhões de usuários no mundo. Então, a materialidade que existe nessas empresas não parte delas próprias. Elas são as grandes veiculadoras da forma como esse fluxo de mercadorias e de serviços flui de vendedores para compradores e para, enfim, para o mundo do consumo em geral. Então isso, gente, vai criar novas relações entre produção, trabalho e mercado no mundo material. Como nós vamos lidar com isso? Olha só, ponha-se no papel de um engenheiro que daqui a poucos anos estará ingressando no mercado de trabalho. Como você pensa lidar com isso? Mas olha só, eu quero que você pense numa imaterialidade que não seja rasa somente do ponto de vista do teu desempenho econômico. O exercício intelectual que eu estou propondo é assim: como vai ser o teu ser no mundo, o teu estar no mundo?